vendedor chegou. E hoje nós vamos gravar o episódio 5 do Poder do Network Cast. Estamos aqui no Aeroporto Internacional de Orlando. Hoje esse cara vai contar histórias que ele nunca contou e vocês vão descobrir quem é de verdade Marquinho Malaquias. Vendedor para vendedor. E estamos aqui, eu, Marquinho Malaquias, acabou de chegar em Orlando, bem-vindo, irmão. Obrigado. Rapaz, uma semana depois do Poder do Network, você está de volta. A gente tem um encontro de mentoria esse final de semana com o nosso grupo de Atlanta. Sim. Obrigado por disponibilizar do seu tempo, se fazer presente aqui. Vim especialmente para a gente gravar esse podcast, dar essa mentoria juntos, vai ser sensacional. Bruno, eu estava refletindo antes de você me apanhar ali, a importância de nós termos metas, né? E eu estava lembrando da nossa conversa de mais ou menos 2 anos atrás, quando do nada você me liga e fala. E era uma meta minha me tornar um palestrante internacional, né? E você me fala, Malaquias, eu vou te levar para falar de vendas nos Estados Unidos. E você só falou aquilo ali e eu fiquei com aquilo na cabeça. Então, e hoje a gente está vivendo isso, né? Esse projeto lindo que você montou, Poder Network, e eu tenho a honra de estar aqui participando ainda mais no podcast, que era uma meta minha, né? Podcast. Palestrar nos Estados Unidos já está acontecendo, né? Poder do Network E o Cast. Poder Network Cast. Eu lembro daquele dia da ligação, eu te liguei para falar algo sobre cosméticos, né? Para você me conectar com uma empresa brasileira. Sim. Eu lembro até hoje, eu estava no estacionamento do Bank of America, e aí me veio você na cabeça, eu te liguei, e eu lembro que você falou, tô subindo aqui as escadas do avião, pode deixar que naquele eu momento vou fazer a conexão. E eu lembro que você compartilha comigo, cara, quando tiver uma oportunidade aí nos Estados Unidos para poder palestrar, conta comigo e tal. Eu falei, pode deixar que eu vou te trazer. E daí isso é importante para as pessoas, principalmente para a gente que é real, né? Porque tudo que a gente vive, tudo aconteceu, né? E eu acho muito legal que além de estar nos Estados Unidos, você me conectou primeiro para que eu pudesse fazer uma palestra em Dubai, né? Nós não podemos esquecer, ou seja, o plus, né? Ou seja, a minha meta era essa, a gente já atingiu a meta e dobramos a meta. E é uma coisa que eu acho que toda pessoa tem que fazer, principalmente eu que falo muito na área de vendas, é você ter muito claro aonde você quer chegar. E quando você tem claro aonde você quer chegar, você precisa aprender, e é sobre isso que nós vamos falar hoje. Você precisa aprender a cavar oportunidades. Sim. A criar a sua própria oportunidade. E estar preparado, né? Uma coisa, né? Está preparado, óbvio. Você tem que ter certeza que você está preparado para aquilo que você sonha. Sim. Se você não estiver preparado, então passe ali pela fase da preparação, do aprendizado, do conhecimento. Sim. E se prepare. E quando você tiver a certeza que está preparado, você não pode achar que pelo fato de você estar preparado, as pessoas vão até você. Não. Você precisa cavar suas próprias oportunidades, né? Se eu fosse esperado para palestrar, se eu fosse esperar para receber um convite de uma palestra, para me tornar um palestrante internacional, cara, não teria acontecido até o dia de hoje, né? Apesar que o Thiago Brunet me convidou, fui para Dubai, dei uma palestra lá também, mas eu cavei minha própria oportunidade. Isso no mundo, eu acho que tenho certeza, a venda imita a vida imita a venda. Você está preparado, ser cara de pau. Eu acho que uma das coisas que cara de pau não quer dizer intrometido, mas você está preparado e você saber que você quer chegar naquele lugar. Por exemplo, a gente sabe que a gente saiu do aeroporto, a gente está indo em direção a tal lugar. Então você vai colocar no GPS da tua vida, né? Que você quer chegar naquele lugar. Então, uma das coisas que eu aprendi durante a jornada da vida, primeiro é ter um coração ensinável, né? É muito legal a gente se posicionar como aluno da vida, né? Todos nós, às vezes a gente está sentado num lugar, a gente é uma oportunidade para aprender. E eu aprendo muito com esse podcast, eu acho que foi uma sacada muito legal. E para mim, que tô no papel de aluno, e hoje está aqui sentado nesse banco aqui, que tantas pessoas que eu admiro estão sentados ao teu lado, que hoje a gente brinca, né, Bruno? Que a gente faça uma dupla, né? Bebeto e Romário, né? A gente brinca. Por quê? Porque a gente é muito parecido, a gente é muito real, né? Às vezes as pessoas
elas querem, eu quero ver uma pessoa de sucesso, mas ela tem que ser esse biotipo. Nós somos os improváveis. Improváveis. Nós estamos nos Estados Unidos. Não somos bonitos igual o Cacá Diniz. Não somos, rapaz, se nós tivéssemos o cabelo do Cacá Diniz, nós estávamos estourados. Né? Não e a são gente é normal, cara, isso é legal. Então eu acho que é por isso que as pessoas se identificam, assim, diferente da nossa amizade, né, Bruno? Você sabe o carinho que eu tenho por ti. Hoje a gente é amigo, é irmão. É recíproco. Mas a gente se identifica muito, né? Aquela coisa do cheque, a gente brincava no passado. Cheque predatado. E as pessoas, elas gostam disso, né? A gente é real. Histórias reais, né, cara? É a sua palestra, né? Vida real, venda real. Vida real, venda real. Mas, Malaquias, falando um pouquinho sobre cavar sua própria oportunidade, criar sua própria oportunidade. Eu quero dar um exemplo aqui, como você iniciou falando da ligação. Sim. O que aconteceu ali? Ali, cara, você cavou sua oportunidade. Você não perdeu a oportunidade naquela ligação que eu te fiz para te fazer um pedido. Eu deixei claro você onde eu queria estar. Claro onde você queria estar. Você falou, cara, quando tiver uma oportunidade, me leva a palestrar nos Estados Unidos. Sabe por quê? Porque eu tinha visto um podcast do Thiago Brunet e ele falou que quem trouxe ele para os Estados Unidos foi você. O que aconteceu? Deixa eu só corrigir, não que eu trouxe o Thiago veio para cá, nós nos conectamos aqui e eu fiz o evento. Sim, fiz o Transformation Day dele aqui. Então, quando ele fala assim, quando ele te honra, o que eu pensei? Puxa, o Bruno tá me ligando. Bruno, a minha meta tá muito clara. Eu quero me tornar um palestrante internacional e eu quero ir para os Estados Unidos. E é você que vai me levar assim como você fez no sentido de fazer a palestra com o Thiago. E eu deixei muito claro, e me lembro até hoje, como se fosse hoje, e isso até me emociona lembrar, você falou assim, eu vou te trazer para os Estados Unidos. E eu acho que é a 5ª vez que eu tô vindo para cá, né? É a 6ª, né? 6ª, né? Nós já fizemos 5 edições do Poder do 5, Network, e eu tive Orlando, Miami, Boston. Tô no banner lá, viu? Atlanta, Nova York. Confirmar no próximo, né? É isso aí. Mas, a importância de você falar no ouvido das pessoas certas aquilo que você almeja. Porque se você não tivesse falado, talvez, provavelmente, cara, eu não teria te ligado e te convidado, Malaquias, quer vir palestrar no Poder do Network? Sim. Né? Então, assim, você deixou claro a sua meta. E eu falo para as pessoas, eu falo, cara, fale no ouvido das pessoas certas o problema que você resolve e o que você almeja, onde você quer chegar. Esteja se relacionando com as pessoas certas. Com certeza. Né? Falar no ouvido das pessoas certas, né? Não adianta sair falando para qualquer um. Então, eu sempre falo para as pessoas certas quais são as minhas metas, aonde eu quero chegar e o problema que eu resolvo. Com certeza. Né? O problema que eu resolvo. Então é sobre isso que a gente vai falar no Poder do Network Cast, episódio número 5, sobre como cavar as oportunidades. E você foi um cara que, você cavou muitas oportunidades onde não existiam chances sequer. E vamos continuar cavando. Você o vendedor é assim, né? Você criou, por exemplo, eu criei, cara, o meu próprio evento para que eu pudesse palestrar e trouxe os grandes comigo. E acho que aí foi foi um exemplo real de uma pessoa cavar, ser determinada e ir atrás. E tudo que acontece hoje, nada é por acaso. Não. E o que acontece, Malaquias? É uma troca. Porque as pessoas vêm palestrar no Poder do Network, se tornam palestrantes internacional. Isso tem um peso no Brasil. Não, né? Peso? Tem um grande peso. Passa autoridade, credibilidade. E isso é muito importante. E sabe o que eu acho muito legal? O Poder Network, ele é estourado aqui nos Estados Unidos. Você consegue imaginar o ano que vem, quando a gente chegar no Brasil? Eu não tenho dúvida que é um projeto abençoado. E é que nem você falou, você foi e cavou a oportunidade. E a gente como vendedor, porque todo mundo é vendedor, nós temos que estar sempre atento a cavar a oportunidade. Não, e eu quero aproveitar aqui, cara, e praticar o princípio da honra, né? Agradecer todos esses caras que, além da amizade que a gente tem, me honrou de estar vindo essas 5 vezes para os Estados Unidos. Cacá Diniz, Alex Monteiro, Thiago Brunet, João Kepler, Leandro Hassum, Patrícia Maldonato, Fábio Ruiz, Paulo Vieira, cara. Paulo Vieira. Surreal. Paulo Vieira que vai estar conosco, confirmado, dia 28 em Houston, de outubro, no Poder do Network, dia 29 em Dallas e dia 30 em Kansas City, Missouri. Cara, surreal. Isso é surreal. Vamos ter Thiago Brunet, Paulo Vieira,
você, eu, cara, e muito mais. Então agradecer a todas as pessoas, né? O Leandro Aguiari, que passou aí pelo Poder do Network, e todos, eu esqueci de alguém aqui, me lembra, né? Patrícia Maldonado teve Não, o primeiro. Pedro Mota. Pedro Mota. Fenômeno, né, velho? Abraço, Pedro. Pedro Mota, querido. muita gente bacana, cara, passou pelo palco do Poder do Network. E agora chegando com a gente também o Paulo Casaques, um talento aí que a gente vai revelar pro Brasil e pro mundo. Cara, você vê, uma história sensacional. Deus está usando esse teu projeto que nasceu no teu coração. Você está levantando quantas pessoas que às vezes, por exemplo, o Fábio Ruiz, eu fui na palestra dele, é surreal. A palestra dele, assim, foi do Poder do Network. O Pedro Mota, cara, a primeira palestra Poder do Network. Paulo Casaques, eu acho que a primeira grande palestra dele Poder do Network. Arthur Aguiar, saiu do Big Brother, teve com a gente palestrando Poder do Network Nova York, a primeira palestra grande dele, né? Tivemos Maíra Card lá também. Então, assim, cara, já passou muita gente grande no palco Poder do Network. E eu acho que Deus vai continuar abençoando, de trazer mais pessoas. E no momento certo as coisas acontecem. No momento certo, a pessoa certa, as coisas vão acontecer. Então estou praticando aqui agora o princípio da honra, que é agradecendo e dizendo que eu sou grato a essas pessoas, porque o Poder do Network não existiria sem vocês, né? Eu não fiz nada sozinho. Existe uma equipe gigantesca por trás. O Alisson Pessoa, staff, né? O chefe Alisson, a Maria Fernanda. O lugar que tem 2 Alisson aqui, né? O João aqui, o nosso videomaker. O Vitinho, que também é videomaker, o Vinícius, fotógrafo, tanta gente. O Diogo Muda. Cara, a gente tem uma equipe por trás, assim, sensacional, excepcional, pessoas que estão ali. Sempre caminhamos com pessoas melhores, né? Sempre, cara. Se não fossem essas pessoas que servem, que acreditam, que dedicam, a gente não estaria aqui. Meu sócio, o Alan Cavalcante, cara sensacional, que acreditou dele. Ele não gosta de aparecer muito, né? Não, ele só fica nos bastidores. Mas é o cara, De vez em quando o Alan de vez em quando eu chamo ele. Então, esse Poder do Network, eu vou instigar aqui, eu vou profundamente buscar do Malaquias todas as oportunidades que ele cavou na vida. Malaquias foi um cara que vendeu 3 jogadores de futebol para o Barcelona. Provavelmente o único empresário brasileiro que fez 3 transações com o Barcelona, fora as outras centenas de transações. Foi o maior vendedor de feijão preto do Brasil. É um cara que, através dele, eu entendi sobre ciclos na vida. Ele sobre abrir e iniciar, início, meio e fim de cada ciclo. E hoje é um grande palestrante nacional e internacional, né? Vida real. E nós vamos sentar ali naquela mesa e contar para você e ensinar você a como cavar oportunidades, criar suas próprias oportunidades, ao invés de ficar esperando que a oportunidade chegue até você. Nós vamos te ensinar a criar a oportunidade. Então, bora lá? Bora. Tchau, obrigado. E nós combinamos aqui de entregar para as pessoas sobre cavar oportunidade, sobre criar sua própria oportunidade. Malaquias, eu quero te fazer uma pergunta polêmica. Hoje pode perguntar o que você quiser. Pode? Que não só pela nossa amizade, mas eu sei da importância do teu canal, do podcast. Hoje eu vou falar com certeza coisas que eu nunca falei para ninguém. Então vamos lá. Primeira pergunta que eu quero te fazer é, porque eu quero que as pessoas que estão nos assistindo entendam o como. Todo mundo vem falando sobre escolha o lugar que você frequenta, o ambiente que você frequenta, as pessoas que você caminha. Mas, cara, e o como, né? Como que a gente cria essas conexões? Como a gente cava essas oportunidades? Como a gente cria essas oportunidades? Como a gente cria essas conexões? Então hoje nós vamos falar de como. Por que que eu escolhi você para falar de como? Porque, cara, não tem ninguém melhor que você para falar de vida real, venda real. É isso aí. Então hoje nós vamos saber o como. E eu sei que você, Marquinho Malaquias, participou da transação da venda do jogador Neymar para o Barcelona. Como foi isso? Como você apareceu na vida do Neymar? Como você participou dessa transação? Como você chegou até o Barcelona, que é o maior clube do planeta? Fora o Neymar. Depois nós vamos contar de outros 2 jogadores que você de fato levou para o Barcelona, mas eu quero saber o como e onde você participou dessa transação do Neymar. Bruno,
Eu nunca falei sobre isso abertamente, né? A não ser quando a gente vivia aquele momento. Eu vou ser bem sincero para você. Estratégia. Você tem que montar algumas estratégias e entender o que está acontecendo em volta em qualquer relacionamento, seja profissional ou pessoal. E queira ou não, às vezes as pessoas confundem manipulação com estratégia. Forte. Eu sou estrategista em alguns momentos na minha vida, em qualquer conquista. Por quê? Porque quando eu coloco algo na minha mente e eu tenho certeza que eu quero chegar em tal lugar, eu sei que eu tenho que montar uma estratégia para chegar. Como se a gente vai fazer uma viagem. A gente sabe que a gente vai ter que passar por esse lugar, pegar essa estrada, fazer isso. Jesus foi estrategista. Todos nós temos que ser estrategistas. Para poder levar a mensagem dele, ele teve que reunir 12 discípulos. Dos 12, ele só caminhava com 3. Sim. O melhor amigo dele não fazia parte dos 12. Tu sabe que uma Estratégia. vez eu fui muito mal interpretado uma vez que eu falei isso numa mentoria. Usar todas as armas que você tem. Quando você é estrategista, não quer dizer que você está usando pessoas com o objetivo de você ganhar algo em troca. Mas você, queira ou não, o mundo é feito de gente, né? E a gente precisa saber a importância de cada peça no tabuleiro. Então, uma coisa que eu aprendi durante a minha vida, eu nunca falei isso para ninguém. O jogo de xadrez, ele é um jogo que o peão, ele pode decidir o jogo. Na vida é assim. Então nunca despreze nenhuma peça do tabuleiro. Forte. Porque às vezes o peão, ou o porteiro, ou a pessoa, é exatamente essa pessoa que vai colocar você onde você quer estar. E eu vou provar o que você falou agora. Na Colgate, estava um bando de executivos andando pelo armazém e eles discutiam, depois de horas de reunião no escritório, foram andar pelo armazém da Colgate e eles discutiam, cara, a gente precisa aumentar as vendas. Como que a gente vai aumentar as vendas? E aí, cara, um cara que estava no andaime fazendo a reposição de mercadoria da Colgate disse assim: aumenta o bico. Os caras olharam assim, tipo, quem é você, intrometido? Ele disse, aumenta o bico. Como assim aumenta o bico? Aumenta o bico da ponta aonde sai a pasta de dente. Porque na hora que a pessoa apertar, vai sair mais. Vai consumir mais rápido, assim vende mais. Vende mais. Você vê, vários executivos não achavam uma solução para vender mais. e uma pessoa. E o cara que era o repositor falou, aumenta o bico. Por O isso, cara teve a visão e aumentou as vendas. eu acredito nisso. Todas as pessoas são iguais. Quando eu falo assim que todas as pessoas são iguais, no sentido, você pode aprender com qualquer pessoa. E todas as pessoas são importantes na cadeia, em qualquer segmento que você vai tocar. Ainda mais eu que trabalho com vendas, né? Hoje, eu procuro ser um dos maiores incentivadores de venda, porque eu acredito que a venda muda vidas. Eu tenho essa convicção e tenho essa certeza. Estratégia, foco, e você usar todas as armas que você tem no sentido pro bem. Não estou falando, tem até um livro que fala sobre ser maquiavélico, não. Eu estou falando de você ser assertivo e ir direto ao ponto, saber fazer a leitura do ambiente e se colocar sempre da maneira correta. E qual foi sua participação na transação do Neymar com o Barcelona? Como é que foi? Como é que chegou até você? Sabe que, assim, eu nunca comentei com ninguém, mas eu escutei, né, que na época o Real Madrid queria muito ele, né? Uhum. Então tinha. E o empresário dele, Wagner Ribeiro, todos sabem que ele é Real Madrid. Então, ele nunca escondeu isso, ele sempre deixou claro, ó, tal. E daí o que eu fiz? Eu fiz essa leitura. Se o empresário está puxando para cá, quem pilotava era o pai, né? Quem pilota as situações dele é o pai. Eu tinha já vendido jogadores para o Barcelona. O que eu fiz? Eu fiz essa leitura. Peraí,
deixa eu me encaixar aqui, porque se eu me encaixar nessa situação, ficar muito próximo nessa situação, eu posso ajudar. Aí eu fiz uma ligação pro presidente na época, Do Barcelona. do Barcelona, e eu me colocava no meio, assim, tipo, peraí, eu vou te ajudar. E daí, quando eu vi, eu tava dentro, no sentido, o que era muito distante, e uma pessoa uma vez falou assim, você nunca vai conseguir entrar, pela situação, porque a gente sabe o poder do pai, né, que tem sobre o filho, é normal, isso aí é o trabalho dele, e fora a relação, né, mas ninguém conseguia talvez chegar ali naquela situação. E eu me coloquei à disposição. Uma coisa assim que é servir, no sentido, eu estava sempre presente. No momento, às vezes até brincavam assim, no momento de descontração eu estava presente, em todos os momentos eu estava presente. E ao mesmo tempo, uma coisa que eu fiz, cara, eu ficava sempre atento a situações, né? E daí eu pensei, olha, eu acho que tem uma brecha aqui, né? Por o Wagner na época, e eu nunca comentei isso com ninguém, o Wagner ser muito Real Madrid, eu poderia ser um instrumento ali de ponte para que eu pudesse ajudar ele a ir para o Barcelona. Tanto que é o seguinte, as pessoas cobram assim, mas se você for ver a foto da apresentação, eu era a única pessoa na sala da assinatura que não era a família, E a diretoria? a diretoria, o presidente e tal, eu era a única pessoa. Isso aí tá no Google, você digita ali, tá nas fotos, nas minhas fotos, eu era a única pessoa. Por quê? Eu me coloquei naquela situação. E quando eu vi essa brecha, eu falei, poxa, peraí, aqui tem uma oportunidade. E eu como vendedor, meu irmão, eu não perco oportunidade. Aí você fez a ponte. Eu fiz o empresário do Neymar e daí o que acontece? presidente do Barcelona. O empresário, ele era Real Madrid. Isso ele nunca escondeu de ninguém. E daí tinha um representante na época, que era o representante do Barcelona, o André, ele estava puxando pro Barcelona. Aí eu entrei no meio, eu entrei nessa lacuna aqui. Quando eu entro nessa lacuna aqui, eu começo a ser a ponte. Né? E por quê? Porque eu vesti a camisa do Barcelona. Você mostrou os benefícios dele pro Barcelona ao invés de ir pro Real Madrid. Você vendeu o Barcelona. E outra coisa, e sabe o que eu sentia? Vale muito a vontade. Eu trabalhei muito com futebol, e uma coisa que eu fiz uma leitura vale muito a vontade do atleta. E o atleta, eu fiz essa pergunta para ele na época, e daí? Ele confidenciou entre nós que o sonho dele era o Barcelona. Então, já tem a vontade do atleta, né? A família. Eu sentia que toda a família é assim. Aí eu criei algumas estratégias que eu falei, poxa, peraí, como é que você cria situações favoráveis para manter aquela situação, né? Que era a minha convicção, e foi uma convicção totalmente acertada, de levar ele para lá. Eu criei uma estratégia. Eu digo que oportunidade só aparece para quem está pronto. Sempre. E assim, as pessoas reclamam, são pessimistas, se vitimizam, ao invés de se prepararem para quando a oportunidade aparecer, agarrar a oportunidade. Agarrar a oportunidade e outra, fazer oportunidade. Fazer oportunidade. Uma das coisas que eu aprendi como vendedor na vida é você fazer a sua oportunidade. E o que eu procurei fazer naquele momento é criar oportunidade. Tanto que eu me lembro assim, eu falei assim, eu acho que a gente dá o checkmate no sentido assim de levar esse jogador para ir. Aí eles perguntaram, como? Eu falei assim, qual que é o maior poder que um filho que exerce poder sobre o filho? A mãe. A mãe. E o que eu fiz? Eu falei assim, olha, eu acho que vale a pena uma viagem. Para a mãe, para as amigas, tal, conhecer Barcelona, conhecer tal. Conhecer o lado, porque é o seguinte, o jogador, você vê ele em 90 minutos ali. E uma coisa que eu vi durante a vida é que ele tem que estar bem fora do gramado. E queira ou não, em modesta parte, todo mundo sabe, a melhor fase dele foi em Barcelona. Foi no Barcelona. Por quê?
Porque ele tinha toda uma estrutura, não quer dizer que ele não tenha estrutura, mas a pessoa feliz onde está, não resta dúvida que os resultados dela vão ser bem melhores. E daí o que aconteceu? Toda a família se engajou para isso. Eu me lembro até, tem uma situação até engraçada, e tá aí no Google, se bater ali. Eu me lembro, depois, assim que vendeu, só saía nós no jornal lá, né? Tal, não sei o quê, papapá, Malaquias foi um dos grandes incentivadores, uma peça, tal. E a gente olhava o Jornal Nacional falando e tal, e a gente lá em Barcelona. E daí eu abri a geladeira, isso aqui eu nunca contei pra ninguém. Eu abri a geladeira, porque eu tinha acabado de alugar uma casa lá. Quando eu abro a geladeira assim, só água e luz, cara. Tipo a geladeira lá de casa. Falei, pô, o cara bem demais, cara. Falei, pô, parece loteamento novo, sabe? Água e luz. Água Eu e falei, luz. ô, meus irmãos, só fala em milhão de euro. E, rapaz, não tem um presunto e um Nada. queijo aqui, rapaz. Tem uma comida na Rapaz geladeira. do céu, a fase mudou, né? Eu brincava, né? Daí ele falou, não, então vamos, vai lá no mercado. Eu falei, não, velho. Eu trabalhei, faz um ano que nós estamos nisso aí, vai pra cima, pra baixo, que eu ficava junto 24 horas, né, cara? Então eu falei, vamos embora. Daí, o que aconteceu? Naquele dia foi legal, porque é o seguinte, fui eu, o Neymar pai e o Neymar filho, nós fomos pro mercado. Cara, nós tinha acabado de ser, assim, tipo... Apresentado no Barcelona. E daí a gente vai no mercado normal. Vocês não caíram na isso que eu fila. achei legal, porque eu vi, assim, um lado que as pessoas não conhecem. É um lado, assim, que acabou se divertindo e saiu vários jornais aí, ó. Neymar já tá assim, ambientado com o clima da cidade, porque estava no mercado. Cara, isso é legal. Isso é real. Isso aconteceu e não tem como ninguém apagar isso. E é uma coisa assim, eu não gosto de falar muito sobre isso, porque eu não quero que as pessoas falem assim, o Malaquias está pegando Pegando um gancho. carona. Tanto que o seguinte, eu não comento sobre isso. Eu estou comentando aqui hoje, Pela primeira vez. pela primeira vez que eu estou falando olho no olho aqui, falando sobre isso. Por quê? Porque eu nunca quis pegar carona ou pegar, não, o Malaquias está bem hoje por causa disso. Não. Tanto que nas palestras você conta das duas transações do E eu mando do Barcelona, que foi o Keyson, né? o Keyson, um atacante que eu acho que, cara, as pessoas às vezes pegam no pé, Malaquias, você fez a pior negociação do Barcelona e tal. Não foi. O menino foi artilheiro de tudo, cara. E as pessoas, às vezes, eu fico chateado com isso. O menino, como é que você faz? O menino tem os méritos dele. Hoje é um homem, família. Ele joga ainda? Ele teve um problema no joelho, né? Uhum. Mas ele é um cara que, pra mim, ele é um exemplo de metas. Porque quando eu falei pra ele assim, cara, eu te vendo, mas pra isso você vai ter que fazer isso. E, cara, ele fez. E a gente criou estratégias. Cara, vocês vão... tem muita gente que vai dar risada de mim. Mas eu mostrei que os números... Isso aqui é muito forte. Eu mostrei que os números do início da carreira do Keyson eram tão bom quanto o Messi. Uau. Por quê? Porque eu mostrei a média de gol dele. E ele continuou nessa média, ele foi artilheiro de tudo tal. Ele foi o maior artilheiro do Brasil. Então as pessoas falam assim, foi sorte. Não foi sorte. Ele trabalhou muito para aquilo. Ele foi merecedor. As pessoas, você é um ótimo vendedor. Eu sou um ótimo vendedor. Mas ele fez a parte dele. Você ser artilheiro do campeonato mais disputado do mundo, o mérito é 90% dele, né? Ele foi atrás, né? Foi atrás, ele deixou muito claro. Ele foi cavar a oportunidade dele. Então, quando eu falo assim, eu não gosto de falar muito do Neymar, porque eu não tenho hoje mais convívio com eles. Para não pensarem que eu quero aproveitar ou pegar... Tanto que muita gente, muitos canais de televisão e tal, me perguntam, eu não quero falar. Ou seja, hoje é exclusivo aqui. Exclusivo. Sabe por quê? Porque aqui eu me sinto em casa. Eu acho que aqui tem um propósito. E o propósito do teu cast é exatamente esse. Falar a verdade. Cara, eu olho no seu olho aqui. Ensinar as pessoas. Compartilhar. Que é uma coisa que eu nunca falei. E lembrando, eu não quero pegar carona. Porque se eu quisesse pegar carona, eu já tinha pego muito tempo Há muito atrás. tempo. Quantas Hoje, palestras? depois de quantos anos eu tô falando isso pela primeira vez. Que ano foi essa transação? Faz tempo, né? Nós estamos em 22, 14, acho.
É só ver ali. Mas faz tanto tempo, mas eu nunca, faz mais de 5 anos, né? Eu nunca falei isso pra ninguém. Mas se você for ver bem, eu abri mão, eu ficava 24 horas. Aonde eles iam, eu estava junto. Ou seja, eu cavando a minha oportunidade. Eu não sei por que e também não vem ao caso, que vocês não se relacionam mais, a amizade deixou de existir, vocês eram Sim. muito próximos, mas Sim. também não vem ao caso. Claro. Mas, cara, um dia vocês vão voltar a falar. Porque é o seguinte, Vocês vão- eu talvez por um erro meu, e eu acho que é o mais difícil a pessoa admitir os erros, né? Você errou, Eu errei. você errou. Eu errei como? Eu me meti demais na vida pessoal. Por eu estava 24 horas, então isso é uma coisa que eu aprendi. A vida me ensinou isso. Mas você se arrepende de ter errado com a família Neymar? Ao ponto de falar, cara, Não, eu me reconheço arrependo. meu erro. Eu me arrependo no sentido assim de talvez não é imaturidade, porque eu já tenho uma certa idade, né? Eu acho assim, Mas a gente aprende besteira, todo dia, a gente né? aprende, cara. Eu sou aluno da vida e uma das coisas que Você pediu deixou perdão? muito- Não, perdão, assim, eu na época é muito complexo, né? Mas na época nós chegamos a conversar, daí envolve muita gente. Quando você lida com uma pessoa muito famosa, envolve muitos interesses. Muitos interesses. E gera muito ciúme. Gera muito ciúme. Por um lado é maravilhoso, você tá ali, pá, as pessoas tal, mas por outro lado é uma pressão muito grande. Mas você carrega um sentimento assim de vontade de ter uma oportunidade de frente a frente, Não, eu acho assim que o ou dia foi que um assunto Não, que eu tá acho encerrado? eu acho que o assunto está encerrado. Eu aprendi muito com isso. Se eu pudesse voltar no passado, faria algumas coisas diferentes, outras não. Mas eu aprendo que em qualquer relação você tem que ter o limite. Isso eu aprendi. Em qualquer relação você tem que ter o limite. E eu sempre fui um cara que me doei demais, né? Quando eu foco numa coisa, isso é o mal do vendedor às vezes. Você foca tanto naquilo que você acaba esquecendo tudo do lado. E é exatamente isso. E daí faltou para mim uma coisa que eu tô tendo bastante hoje. É você pedir conselhos para pessoas certas, se orientar, estar mais próximo de Deus, né? E é uma coisa que... E eu acredito que todo esse processo, ele me fez crescer muito, Bruno. E isso eu nunca falei para ninguém. Todo esse processo me fez crescer muito. Porque a melhor coisa do mundo é quando a gente tem um coração ensinável. Eu aprendi? Aprendi. Às vezes a gente aprende ou com a dor ou com o amor. Ou com amor. Mas foi maravilhoso. A época que eu convivi, assim, foi muito, muito legal. Eu quero falar para você que está assistindo a gente uma coisa que eu aprendi há alguns anos atrás, que essa amizade que às vezes você tem que não está dando certo e hoje te incomoda, foi exatamente por falta de limite, foi o que o Malaquias falou. Na vida, nas amizades, nos relacionamentos, elas funcionam como uma engrenagem de uma rolimã. E a gente tem que entender o limite dessa engrenagem, porque com o tempo arrelia demais, vai estourar. Então a gente tem que, de fato, tipo a fogueira, sabe o que entender eu os vejo assim? limites. É tipo uma fogueira. Se você estiver muito próximo, você se queima. Exatamente. E se você estiver muito longe, você não esquenta. Exato. Então você tem que saber. E uma coisa que a vida me ensinou, e eu sou aluno da vida, eu falo uma coisa, Bruno, eu aprendo com todo mundo. É aquilo que a gente falou no começo. A vida é um jogo de xadrez. O peão, que é a pedra mais... a mais menos importante, vamos dizer assim, ele pode definir um checkmate. Um checkmate. Então, o que eu Não aprendi? menospreze o peão. Nunca menospreze a situação. E eu acho que Deus permite algumas situações para que a gente passe para o próximo nível. E aquela operação, ela me passou para um próximo nível. E hoje eu te falo, me arrependo? Arrependo. Mas o que? Eu aprendi com aquilo? Aprendi. E aprendi muito. Eu tive uma situação com um senhor.
Ele estava fazendo uma obra na minha casa e eu cheguei de viagem meio estressado e chamei a atenção dele, alterei a voz, pedi a razão. E aí entrei pra dentro. Ele quebrou algo que não era pra quebrar, fez errado. Mas eu também não disse o óbvio, né? E eu digo sempre que o óbvio tem que ser dito. Claro. Se eu te falar assim, Malaquias, pega uma água pra mim. Você vai lá, traz uma água sem ser gelada. Quando você chegar, eu vou falar o quê? Não, eu quero gelada. Aí você volta lá com todo mundo. Aí traz gelada. Eu falei, não, mas não é com gás, eu quero com gás. A gente muitas das vezes cobra o próximo, mas O erro foi nosso. o erro foi nosso, porque você não disse o óbvio, Claro. né? Então, cara, eu gostaria de uma água gelada com gás e um copo. Sim. Se não vem a água gelada com gás, e você fala, não, eu quero um copo. Claro. Então já, diga o óbvio. Tenha certeza que você está dizendo o óbvio. E eu não disse o óbvio para esse senhor. Senhor Inácio, 50 e alguma coisa, 52 anos. Isso foi há uns 4 anos atrás. E aí eu cheguei e falei, pô, você quebrou tudo aí, cara. Falei que não era para quebrar. Agora eu vou gastar uma grana para refazer e tal. E entrei, tava meio cansado de viagem. Depois de algumas horas eu saí lá fora, ele estava lá trabalhando. Deu um cochilo, estava, né, bem humorado. E ele falou assim, eu posso falar com o senhor um minuto? Falei, claro. Ele disse assim, deixa eu te falar uma coisa. Se eu soubesse o que você sabe, você estaria no meu lugar e eu estaria no seu. Rapaz, que lição. Cara, e a gente aprende todo E dia. eu aprendi com isso a respeitar a limitação das pessoas. Muitas das vezes você está cobrando de um funcionário seu, de um colaborador seu, que ele seja como você. Deixa eu te falar uma coisa, se ele fosse você, ele estaria no seu lugar e você no dele. Então aprenda a respeitar a limitação das pessoas, Com certeza. né? Isso É isso que você falou, de limitação. A gente tem que entender até onde a gente pode ir e até onde as pessoas Sim. também podem vir. Tem que Até ter um para você equilíbrio, ter o equilíbrio. que é o equilíbrio da fogueira. Muito perto você se queima, Sim. muito longe você não se aquece. Mas, e sabe o que é legal da vida? E eu falo muito sobre vendas nesse projeto que eu tenho orgulho de você ter me convidado, o Poder Network, e o meu foco é vendas, né? E a gente atravessa também o Brasil falando sobre isso. Uma das coisas que eu aprendi, Bruno, e aqui para mim é muito importante, você tratar todas as pessoas da mesma forma. Com certeza. Bruno, às vezes você está num restaurante, você chamar o garçom pelo nome, Eu fiz isso esse final Aqui, de ó, semana, prof. cara. isso faz uma diferença. Não, e na vida do E cara às que tá vezes te servindo. o cara tá num lugar Caraca. estratégico, ele Caraca. escuta falar do seu nome, Yes. ele escuta falar do seu nome. É isso aí. E daí ele chega assim, às vezes um comentário dele, Yes. cara, esse Malaquias, ele é gente boa, ele é aquilo lá mesmo. É isso aí. Cara, aquilo ali pode definir a operação da sua vida por estar naquele momento. cara. Então, trata todo mundo bem. Chega na empresa, eu vejo, e cara, isso me mexe muito comigo. Eu chego numa empresa, para você chegar no presidente, você tem que passar na portaria. Chega no porteiro, e daí, como é que tá? Tudo bem? Como é que você tá? Tudo bem? É o primeiro contato. Exatamente, cara. Então, tratar todo mundo bem. E o mundo é campeão de dar voltas. Ontem, eu tive conversando com uma pessoa, há muito tempo eu não via, eu ficava, da onde que eu lembro dele? E ele era um cara que eu conhecia há muito tempo, só que não tinha uma relevância, né? Não vou falar o nome assim, mas ele não tinha uma relevância como tem hoje. Mas eu tratei ele sempre da mesma forma. O cara chegou, Malaquias, você se lembra disso? Eu tenho uma situação, Bruno, eu gosto de comentar isso, e também eu nunca falei isso pra ninguém. No mercado de futebol, eu estava no meio de uma operação de um jogador chamado Dagoberto, conhecido. E eu tirei ele de lá para levar para o São Paulo Futebol Clube, a maior briga da história do futebol paranaense. E a torcida estava contra mim. E só dava eu assim, ó, vamos pegar o Malaquias. Tava no jornal, tudo, os caras fazendo batuque, a torcida organizada. Cara, o que eu vou fazer? Eu vou criar a minha situação. Você acredita que eu fui lá no meio da torcida, lá na sede deles, do Fanáticos? Eu tava no site deles, tipo, procurado. A minha cara ali pra bater. Eu me lembro até hoje, eu sentei, eu cheguei no balcão assim, o presidente da torcida olhando pra mim. Eu usei um amigo, no sentido, né? Ele me ajudou, um amigo faz parte, ele me levou lá. Quando eu chego lá, eu falo, eu vim aqui dar uma satisfação pra vocês.
o porquê que eu não renovei com o Atlético Paranaense e isso. Cara, quando eu falei a verdade pra ele, encostou uma pessoa do meu lado aqui, cara. E o cara ficava próximo de mim, assim, cara. Eu já preparei, eu vou levar um na orelha aqui. Na hora eu vou apanhar. Porque os caras, imagina, torcida organizada, velho, não tem conversa. Aí ele falou assim, o cara olhou assim pra mim. Você se lembra de mim? Mas assim, cara, eu gelei inteiro, assim, né? Malaquias, é você, né, velho? Eu falei, meu Deus, agora eu vou apanhar aqui, eles vão matar eu aqui, né? Falou assim, eu lavava seu carro no posto tal, e você era um dos únicos clientes que conversava comigo, e de vez em quando deixava uma gorjeta, ou um feijão, que eu trabalhava com feijão na época, deixava uma amostra e tal, tal. E você sempre me tratou com respeito. Quem que era o cara? Ele é falecido hoje. É o Preto, ele era vice-presidente da torcida. Ele olhou pra todo mundo assim e falou assim, ó, no Malaquias ninguém vai encostar. Podem xingar ele, mas ninguém vai encostar. Ou seja, eu honrei um lavador de carro, sem interesse nenhum. Passou 4 anos, eu estava numa situação em que o cara era essencial para mim. Ele me tirou daquela situação. Então, eu valorizo muito isso. Eu tenho amigos presidentes de companhia, eu tenho amigos famosos, né? Eu tenho pessoas com a tua autoridade no falar, no Poder Network. Mas sabe uma coisa que eu falo? Um dos meus melhores amigos, ele é um lavador de carro, o Cebola. Olha aí. Por quê? Para mim, todas as pessoas são iguais. E a gente, como vendedor, como ser humano, a hora que a gente pescar isso e tratar todo mundo bem, e às vezes aquela pessoa que precisa, ela tá te cuidando, como é que ele trata as pessoas que estão do lado? Tu já notou uma coisa, não sei se já aconteceu contigo, com certeza. Você chegar num lugar, o cara não linkar a tua figura com o teu nome. E o cara nem olhar na sua cara. O cara comenta, você nem olha no olho. Daqui um pouco ele escuta, ó, aquele ali é o Bruno Avelar, aquele ali é o Malaquias. Não, já aconteceu. Aí você vê que o cara muda o semblante. Aí ele te olha, ô, cara, é um prazer te conhecer, não sei o quê. Cara, a gente pesca isso. Então, vamos tratar todo mundo da mesma forma? Todo mundo pelo nome? E uma coisa que eu aprendi na vida é exatamente isso. Mas sabe que uma coisa, Bruno? Tudo é aprendizado, né? Tudo é aprendizado. E a gente, o objetivo, até acho que Deus tocou teu coração quando você montou esse projeto e cada dia que passa é muito legal as pessoas entender a energia que tem nos bastidores. Porque tem coisas que a gente não filma, a gente vive. Cara, e é surreal o que está acontecendo. Surreal. Tem coisas assim, de mensagens, de telefonemas, de coisas que acontecem assim, poxa, que nem pra você... Se contar, ninguém acredita. Cara, coisas simples, até dá risada. Pô, tô com vontade de tomar um café, daí aparece um cara, você quer um café? Sabe? Então, isso que eu acho, essa energia, quando você conspira pro bem, quando você tá preparado para as oportunidades, e nós, vendedores, nós temos que estar atentos. Atenção é uma coisa que define os nossos resultados. Em todas as negociações que eu participei na minha vida, todas eu estive atento. E o poder do network foi isso. Cara, eu posso abrir a caixa de ferramenta? Pode abrir a caixa de ferramenta. Mas é um pouco polêmico isso. Bora. Que eu vou falar. Fala. Posso? Eu nunca falei isso pra ninguém, tá? Começando meu projeto de palestrante, que isso Deus tocou no meu coração, de eu me tornar um dos maiores incentivadores. Em 2013 eu escrevi no papel do cartolina, tudo que eu escrevi lá está acontecendo. Eu fui convidado para um evento durante a pandemia que tem um nome parecido com o que Deus tocou em você. E ali, pela vaidade de talvez os palestrantes, um palestrante talvez, eu fui excluído. E naquele momento que eu fui excluído, eu queria entender. Cara, eu chorava literalmente. Falei, puxa, porque o que eu fiz de errado? A minha entrega, você sabe, você me conhece, a gente já fez quantos eventos juntos. Você sabe, você acompanha eu na hora de entrar, a minha energia.
Cara, eu entrego o que há de melhor em todos os meus eventos. E eu pedi a Deus. E daí uma pessoa foi lá falar comigo e falou assim, ó, Deus complica, descomplica e depois explica por que complicou. E eu não entendi aquilo e tentava achar solução e nada, e nada, e nada, e nada, e nada, e nada, e nada. Tá bom, aceitei. Passou uns 60 dias, eu recebo a ligação de uma pessoa que fala para mim, Malaquias, eu preciso disso, disso, disso. Eu olhei para ele e falei, no telefone, mas eu falei para ele, ó, eu posso te conectar assim, tal, né? Porque a gente é muito parecido, esse cara. Mas eu quero deixar uma coisa bem clara para você. Eu tinha acabado de escutar uma entrevista de um dos caras que eu admiro muito. Posso falar o nome? Thiago Brunet, que é meu amigo hoje, meu mentor. Que até essa pessoa que me fez o link, a conexão, né, o network, né, que me aproximou dele. E eu tinha escutado uma entrevista dele dizendo que a pessoa fez uma pergunta. Quem que te levou para os Estados Unidos no sentido, não levar, mas quem que te abriu o mercado dos Estados Unidos? E ele falou, foi o Bruno Avelar. Esse cara que tá aqui, ó. Aí eu aproveitei a oportunidade, cavei e falei assim, ó, a minha meta, eu deixei muito claro, a minha meta é me tornar um dos melhores. Eu não quero me tornar o maior. Eu quero me tornar um dos melhores palestrantes do Brasil, do mundo. Dobrei a meta. E eu tô com esse projeto. E eu quero te falar isso. E falei para você. Você, na hora, você falou assim, ó, eu vou te trazer para os Estados Unidos. E agora eu acho que é a 7ª vez que eu tô vindo. Foram 5. 5, né? 5 episódios. 5, mas agora a gente tem mais 3, né? Agora a gente tem mais 3. Ou seja, o que era uma meta, o que era um sonho, se você cavar a oportunidade, andar com pessoas de estratégia e tratar todo mundo da mesma forma e servir, né? E esse meu amigo na época, até ficar ruim a gente ficar, não tô aqui puxando sardinha, porque a gente é amigo hoje, a gente fala, a gente briga, as pessoas às vezes pensam que é perfeita amizade, não é. Às vezes a gente discute, a gente tem pontos diferentes. Tem uns ajustes. Isso faz parte do processo, mas desde que você respeite. Então, a gente deixou muito claro isso. E hoje eu me sinto honrado de poder estar aqui, dividindo esse microfone com pessoas que para mim são referências. E hoje essas pessoas me olham de igual para igual. Tem pessoas dessas que são referências minhas que chegam, cara, Malaquias, eu te admiro. Pô, Malaquias, ou seja, eu me coloquei naquela situação. Eu me via nessa situação. Eu me via nos Estados Unidos. Eu costumo dizer que a sua situação atual que você está vivendo não define quem você é. Então você precisa se ver como você quer estar, não como você está na situação atual. Então se veja vivendo o que você sonha viver para um dia você poder viver. Pô, quando eu cheguei, você lembra que eu cheguei, foi em Orlando, né? Primeira. Quando eu olhei aquilo, quando eu entrei no palco, quando eu parei ali, eu olhei 3 segundos. 1.400 pessoas. 1.400, sold out. Eu, sem falar inglês, ou seja, todos os limitadores, a gente... Eu cheguei ali, naquele lugar, e passou um filme na minha cabeça. Por quê? O impossível não existe para um vendedor obstinado. Não. O impossível não existe para um vendedor obstinado. Eu fui obstinado. Mas também não adianta você só ter metas e não correr para elas. Eu estava preparado. Você fala sempre do palácio, né? Aprendi com o André Valadão. O André Valadão. E uma coisa que eu aprendi, a palavra honra, essas coisas. E é muito legal quando você fala assim, você aprende. Eu achei muito legal da tua parte, por exemplo, você me ensinou muito sobre honra, né? E às vezes coisas que passava desapercebido para mim, não por maldade, não, Malaquias não, eu tenho um bom coração. Às vezes eu pensava que eu fazia um monte disso, puta, é suficiente. Mas às vezes eu errava num café, né? E um dia você chega para mim, cara, você me ensinou sobre ciclos. Ou seja, quando você tem um coração ensinável, quando eu sento com você e nós começamos a discutir, e você
abre o teu coração. Cara, eu aprendo muito com você, Bruno. Eu Você é meu amigo, cara. Hoje, você é meu amigo. A gente brinca, a gente fala que a gente é o Bebeto e o Romário, um vibra pelo outro. Mas, irmão, um aprende com o outro. O tempo todo. E a gente tem a humildade suficiente de a gente senta num lugar, a gente não é professor de Deus. Já notou uma coisa? E eu acho que as pessoas se identificam muito com nós dois, e eu me considero muito parecido com você, até pelo biotipo nosso, nós somos um pouquinho mais gordinhos, nós não temos barriguinha de tanquinho, né? Não somos modelo. Não somos modelo, que nem o Kaká, o cabelo do Kaká, não temos o glamour. Dele, assim, alinhada, o nosso HD espiritual lá, o Thiago Brunet, né? Que, queira ou não, ele é um cara que ele faz a diferença, né? Quantas pessoas que caminham com a gente. Cara, o Paulo Vieira, vamos ser bem sinceros, esse último voo que o Poder Network fretou, um dos meus sonhos, o meu sonho era me conectar com o Paulo Vieira. O que aconteceu? Eu me lembro até hoje. Quando você fez o convite e ele aceitou, você pegou, acho que eu fui um dos primeiros que você falou, ó, Paulo Vieira tá com nós. Eu não acreditei. Cara, oportunidade. O que aconteceu? A gente tinha feito uma antes, né? Fizemos Atlanta, Nova York, e daí ele ia para Nova York. Daí eu me lembro até hoje, ele chegou no dia, né? E a minha família tinha ido, meu filho tinha ido assistir minha palestra. E o que aconteceu? No intervalo eu peguei e saí. Tinha uma loja da Nike ali perto. E me lembro até hoje, tocou o telefone em você. Se você, Malaquias, Paulo Vieira acabou de chegar. É a tua oportunidade. Porque eu tinha me confidenciado a você que eu queria me conectar com ele. Olha que legal, você teve a sensibilidade de me lembrar. Eu peguei, larguei tudo lá e saí correndo. Quando eu chego lá, ele estava sentado na mesa. Eu cheguei para ele e honrei ele. Falei assim, Paulo, meus filhos fizeram método CIS. Você é um cara que eu queria conhecer você pessoalmente. Malaquias. Parabéns pelo teu trabalho. Ou seja, eu coloquei ele, né? Falei a verdade, né? E eu aproveitei a oportunidade e falei assim, ó, você queira ou não, você é um dos maiores palestrantes do mundo. E eu vou fazer uma palestra hoje. E seria uma honra ter você assistindo. Ali ele me deu algumas lições. Para todos, né? Ele falou assim, que horas? Vai ser tal hora. Eu falei, então tá bom. Eu vou tomar banho e eu desço para assistir sua palestra. Pá, eu não acreditei. Vou ser bem sério pra você, né? Pô, ele acabou de chegar de viagem, tomar banho, preparar a palestra dele e tal. Pensei, não vai, cara. E quando eu cheguei, eu tava me preparando, me lembro que eu me concentro muito, né? Eu fechando o olho assim, você bate nas minhas costas e fala assim, ei, o Paulo Vieira tá na primeira fileira. Cara, aí quem tava lá presenciou, né? Não, e aí, cara, eu entro pra te apresentar e ele sentado lá, e eu dou sempre uma palestra ali de 15 minutos, né? Sim. Minha palestra intercalada em cada palestrante. E ele ali. Aí eu até brinquei, né? Fiz aquela brincadeira sua. Não, primeiro eu honrei ele, né? Falei, gente, por favor, Paulo Vieira, fique de pé e tal. A galera aplaudiu assim, ovacionou, foi sensacional. E aí eu usei aquela brincadeira sua, falei, não, tô tranquilo. Paulo Vieira tá sentado aí. Tô tranquilo. Tô sossegado. E cara, é muito interessante o que Deus tá fazendo, o poder do network, porque as pessoas que já passaram por aquele palco ali, cara, e eu nunca, nem nos melhores dias da minha vida, imaginei ter sentado me assistindo, Thiago Brunet, Paulo Vieira, né, Kaká Diniz, cara, esses caras, Leandro Hassum, até o Pedro Mota, cara. Todo mundo ali sentado assistindo a gente. Então eu tava falando aquilo, você vê, voltando lá, quando eu saí daquele, vamos dizer que me tiraram daquele projeto, Deus me honrou e me trouxe para o seu projeto, que eu falo assim que... Nosso projeto. Mas quando eu falo assim, seu, porque é uma coisa que Deus tocou teu coração, e você conseguiu fazer uma coisa com maestria, o clima, eu queria, um dia eu acho que a gente podia pegar as câmeras e filmar os bastidores, cara. É surreal o clima, off, né? Porque ali é todo mundo igual, cara. Aí voltando pro Paulo Vieira, quando a gente entrou no jato, eu me lembro que, assim, ó, o jato, né, a gente sentado aqui, tava eu, você aqui, o Kaká aqui,
o Alan, né, os 2 pilotos, e aqui aqui tava o Paulo Vieira e o Thiago Brunet. Ainda eu brinquei com você, os 2 caras mais espiritualizados, assim. O avião chegou aí de lado no começo, eu não sei se você notou. Verdade, aí. cara. É muita bênção, cara. É. Cara, eu olhei pra você e só falei assim, obrigado. E eu me lembro que foram 2h30 do voo. E o Paulo, ele fez uma mentoria meio que exclusiva para mim por um problema que eu estava passando. Cara, e ele definiu exatamente o que estava acontecendo. Clareou sua mente. Clareou minha mente em alguns aspectos. E o que era um sonho, já estava vivendo. Por quê? Me coloquei naquela situação, tive humildade de chegar a reverenciar o cara. Eu não cheguei lá, não. Cheguei lá, o professor, mestre, professor. Entendeu? Então, quando você se coloca nessa situação, você é merecedor. E ele, cara, daí depois, telefone particular. Hoje ele me segue no Instagram, a gente conversa. Isso graças ao quê? A conexão que foi feita. E venda é isso. Venda é conexão. E uma coisa que eu aprendi durante a minha vida inteira e hoje, nesse projeto Poder Network, é muito claro, é que você não chega em nenhum lugar sozinho. Em que sentido? Você sempre vai precisar de alguém para te colocar em alguma situação. Então sempre honre as pessoas. Eu falo muito sobre honra e no meu livro eu coloquei lá que a honra precede a gratidão. Não adianta você dizer que é grato sem praticar a gratidão. E a gente pratica a gratidão honrando pessoas. Honrando com atitude, honrando até financeiramente, honrando com presentes, porque é uma forma de você mostrar que é grato. Muita gente diz ser grato só com palavras. E, cara, eu falo isso assim com a maior tranquilidade do mundo. Você virar para uma pessoa e falar muito obrigado, sou muito grato, cara, isso não vai pagar a conta dela. Se um cara lavar teu carro, como teu amigo seu melhor amigo é lavador de carro. Sim. E ele tá lá na tua casa e lava teu carro, e fica lá 2 horas encerando, polindo teu carro. Tu vira pra ele e fala, ô Cebola, obrigado, cara, sou muito grato. Cara, no outro dia, o cara tem conta pra pagar. O cara tem aluguel pra pagar. Pode honrar ele. O cara tem conta de luz, conta de água, conta de telefone, o cara tem cara. E o cara lava carro. Então, cara, a gratidão a gente prova com atitude. Sim. É muito importante, porque quando você honra alguém, cara, você tá semeando na vida da pessoa. Cara, e essa semente, ela volta pra tua vida em forma de fruto. Isso é muito forte, cara. Eu vou dar um exemplo aqui dessa semana que passou, o Paulo Vieira aqui em Orlando. Cara, eu honrei ele com Coisa atitudes, simples. com presentes, com coisas... Mas foi de coração, porque, cara, o cara é abençoado. É um cara que a gente tem que andar com ele. Eu tô plantando semente em terra fértil. Eu honrei ele de todas as formas possíveis, cara. Eu botei ele no melhor voo para vir do Brasil, de executiva. Eu botei ele numa suíte presidencial em Nova York. Ele voltou de jato com a gente. Cara, eu emprestei meu carro para ele. Mas não é por interesse, não, cara. Um cara desse merece honra. Quantas vidas ele transforma no Brasil? E pequenos gestos fazem total diferença. Né? Assim foi com o Thiago Brunet em 1 ano e meio que ele morou aqui, cara. Do eu pneu, né? Vi ele, cara, de trocar o pneu e pagar e não mandar a conta pra ele. Os 4 pneus do carro e falou, tá aqui. Isso é honrar. Isso é ser grato. É você honrar com atitude, com semente. Porque, cara, o que é o dinheiro? É esse instrumento. Eu acredito que Deus, ele vem fazendo coisas sobrenaturais na minha vida. Eu venho prosperando de uma forma abundante, crescente, e vai ser cada vez mais, cada dia mais, eu vejo isso acontecendo. E, cara, mas vai chegar um dia, eu tenho certeza disso, e eu estou preparado para isso, que Deus vai me pedir algo muito grande. Porque é através de nós que Deus faz a obra, é através de nós que Deus transforma as pessoas.
Quantas crianças aí no mundo, cara, não só no Brasil, precisam de apoio? Quantos orfanatos, quantos asilos, quantas creches precisam de apoio financeiro para se manter, cara? Deus não vai descer aqui na terra e pagar uma conta de luz, pagar o aluguel daquele orfanato, daquele asilo, não vai pagar o leite, a comida que tá naquele orfanato ali. Ele precisa da gente, ele prospera nós, empresários, empreendedores. Por isso que ele nos prospera, para que nós possamos ir lá e cuidar. Porque assim, o que Deus pede? Amai uns aos outros como a si mesmo. E é uma troca, né? É uma troca, cara. E ele diz depois lá, e as demais coisas vos serão acrescentadas, velho. Quando Deus diz amar, é cuidar. Por isso que eu falo que a honra precede a gratidão. Porque se você só dizer que ama, mas se você não provar com atitude, então você não ama. Se você só diz eu amo, mas você não tem coragem de enfiar a mão no bolso e bancar uma causa, você não ama. Você está sendo hipócrita. Você está sendo falso. Você não está sendo verdadeiro. Por isso que tem uma passagem bíblica que diz que no fim nos últimos dias, né? Que pessoas chegarão, não sei bem essa passagem, se você lembrar me ajuda, que fala que não, mas eu fiz a tua obra e Deus fala, afasta-te de mim, pois eu não te conheço. Porque é isso, cara. Eu sou uma pessoa que tudo que Deus me deu, eu quero usar para servir. Eu quero usar para transformar a vida das pessoas de fato, ao ponto que se eu precisar bancar, enfiar a mão no bolso, pegar o que eu tenho, ajudar a obra, a causa, o orfanato, a igreja. E cara, faltou uma coisa aqui. É isso. Exatamente isso acontece. E daí parece que Deus vai unindo as pessoas que têm essa mesma filosofia. E uma coisa que você falou e está totalmente certo, cara. Você servir, você honrar, você fazer isso. Mas sabe você deu exemplo ontem, a gente... o que aconteceu na igreja lá, que o Valadão te honrou, no sentido, e honrou porque é o seguinte, naquela época que você nem gosta que fale isso, mas eu vou falar aqui, o objetivo é falar mesmo, dane-se. Fala. Você ajudou honrando o painel de LED, né? E naquela situação o painel de LED era muito, na situação que você vivia uns anos atrás, era muito no sentido... 5 anos atrás? Era muito. Era um dinheiro... Você vivia numa situação que não era hoje. Hoje é mais fácil, né? Graças a Deus. Mas você honrou. E você vê, 5 anos depois, ele vem e te honra na frente de todo mundo, cara. No culto de inauguração da igreja da Lagoinha, eu tava lá, cara, foi surreal. Surreal. E eu tava observando esses detalhes. E era algo que ninguém sabia, tá? Nem a Cláudia. Você viu que a Cláudia ficou sabendo ontem. Isso é muito legal. Eu tava viajando, eu vim pra cá. Nunca contei isso pra ninguém. Nunca. E aconteceu isso comigo. Eu ajudei a fazer a igreja lá em... Eu nem gostava de pastor, nem ir na igreja. E eu não sou um cara que vou direto na igreja. Eu sou cristão, né? As pessoas falam assim, por que eu falo isso? E o pastor lá, me falaram que o pastor, na inauguração da igreja, que eu vou fazer até uma palestra lá, ele, no meio da oração para a igreja inteira, ele falou assim, ó, eu quero honrar a vida do Malaquias. Porque a gente mexeu toda uma estrutura para que aquilo acontecesse. Então a gente é usado por isso. Bruno, o mais importante desse podcast é como. Você falou como. Então, uma dica valiosa que eu tenho para as pessoas. Ambientes estratégicos, que a gente falou, claro, me diga com quem andas que eu vou te dizer. Mas como você se porta. Se você quer chegar numa pessoa, por exemplo, as pessoas chegam assim, poxa, Malaquias, o Luciano Hang, ele participa da minha palestra, né? Cara, como é que você conseguiu isso? Eu tinha ele como exemplo. Um vendedor nato. Poxa, eu trabalho com venda, quem que é os caras que eu tenho... eu coloquei lá como meta. E daí o dia que eu tive a oportunidade de estar com ele, eu reverenciei ele como reverenciei o Paulo Vieira. E falei para ele. E para minha surpresa, ele já tinha ouvido falar de mim por causa do filho dele,
que acompanhou toda a minha luta da doença, que é meu amigo até hoje, Lucas. Ou seja, eu me conectei com ele através do filho. Então, às vezes, você está fazendo algo que você pensa que ninguém está vendo. Mas aquela atitude tua pode estar determinando aonde você vai chegar. É aquela atitude. Eu acredito. Entendeu? Então, nada é por acaso, Bruno. E eu literalmente estou em casa aqui. O meu como fazer, né? É o que eu acabei de contar agora, cara. É honrando, é semeando. Semeando o quê? Semeando, cara, dinheiro, investir. Investe na obra, investe em quem precisa, banca um orfanato, porque você tem que fazer para Deus. Sim. Né? Eu falo que, quando eu falo assim, toma a atitude que Deus entra com a provisão. E entra. E Deus entra mesmo. E quando eu falo toma a atitude que Deus entra com a provisão, cara, é tomar a atitude de tirar o escorpião do bolso. Cara, eu já vi cara dando tudo que tinha assim, ó, pá, e no outro dia um milagre acontecer. Então, assim, a provisão, ela vem de Deus, ela não vem do homem. O problema é que as pessoas esperam a volta do homem. Esperam, vamos dizer assim, a recompensa do homem. E não vai ser. A recompensa vem de Deus. Amai uns aos outros como a si mesmo. A recompensa vem de Deus, não vem do homem. Faça pelo homem e espere de Deus, cara. Cara, esse é o meu segredo muito do exemplo come. assim, né? E eu acho que isso é muito legal a gente falar, porque eu bato muito na tecla de venda. Venda é servir. Venda é servir. Se você chega numa pessoa e serve ela, você está prestando um serviço para ela. Você está servindo ela. E ela vai se sentir cômoda de vir fazer uma compra com você. Malaquias, quero fazer um ping-pong contigo. Ping-pong. Bate e volta. Seco e objetivo. Top? Bruno. Com certeza, meu irmão. Então vão. Quantas transações de jogadores você fez na vida? Perdi a conta, mas foi mais de 50, se for ver. Claro que as que mais chamam a atenção, né? Os jogadores famosos, mas eu fiz muita coisa pequena, assim. Mas para mim, e uma coisa que eu gosto de falar disso, para mim todas teve uma importância. E o segredo da venda é esse. Você tem o mesmo prazer de você vender um top do que você fazer um jogador simples que não chamou atenção, talvez. É porque as pessoas veem o que está em acessão, né? Claro, é normal. Porém, da mesma forma que você transformou ali, foi um canal de bênção ali, né, na transação do Neymar com o Barcelona, tanto para a família Neymar como para o Barcelona, você também foi pro cara da categoria da Série B. Você realizou o sonho dele se tornar um jogador profissional Cara, de futebol, teve jogadores assim que o sonho dele era ter uma casa. O cara tem uma casa. Tem a casa, pronto, cara. Entendeu? Entendeu? Não quer dizer que não é melhor nem O prazer de fazer tem que ser o prazer de fazer. É igual o Pedro Mota fala, né, cara? O meu prazer é ver o artista realizando o sonho dele. Automaticamente realiza o sonho. Aí eu me realizo. O que me realiza é ver meu artista realizando o sonho dele. E é uma coisa que eu uso até hoje nas minhas palestras. Se tem 40 pessoas, 1000 ou tal, a minha entrega é a mesma. E uma das coisas que eu falo é o seguinte, que eu aprendi isso. Eu atendo todas as pessoas. E a única coisa que eu peço é um copo d'água, porque só dá valor a um copo d'água a quem teve o processo de hemodiálise, eu conto isso na palestra. Um copo d'água e atender todas as pessoas. Eu amo pessoas, cara. A minha missão, assim como a sua missão é conectar pessoas, poder, network, essa missão tá... E você sabe que é seu propósito, porque tudo que você toca dá certo. E às vezes eu participei, assim, a gente pode dizer até que é milagre, assim, não, cara, não tá acontecendo isso. E a gente vibrar com isso. Por quê? Porque é o teu propósito, você tá 100% alinhado no teu propósito. Exatamente. Eu tô 100% alinhado no meu propósito hoje. Qual a sua próxima meta? Minha próxima meta eu quero me tornar o melhor palestrante de vendas do mundo. Essa é a minha meta. O melhor. Não quer dizer o maior. Mas eu quero me tornar referência em vendas no mundo. Mesmo não falando inglês, tá?
Eu quero que as pessoas olhem assim, não, cara, esse cara é diferente. Falou em vendas, fala com Malaquias. Essa é a minha meta. Mas você vai aprender inglês? I love you. Malaca. Não sei se devo, mas vou perguntar. E você fica à vontade para responder. Sim. Todo mundo que gosta de futebol, e a gente sabe que as transações de futebol são milionárias. Sim. Você chegou a fazer mais de 100 milhões no futebol? Mas, com certeza, Mais de 100 milhões. mais. Assim, deixar bem claro, não é 100 milhões no meu bolso, né? Mas em questão de intermediações, sim. Porque é muito, muito dinheiro envolvido nessas negociações, né? Mas sabe que o mesmo prazer que eu tenho de fazer uma operação De 10 mil, 10 mil e tal, para de mim, 100 milhões. e isso é uma coisa do vendedor. O vendedor, ele vendeu, ele, pá, esquece aqui, já vai na outra, tal. Enquanto a gente tiver arraigado isso no nosso coração, a gente chega onde a gente quiser. O impossível não existe para um vendedor obstinado. O dinheiro é importante na sua vida? Sim, ele é um instrumento hoje na minha vida, né? Porque eu vivo hoje para os meus filhos, né? Eu tenho 4 filhos maravilhosos. A minha família hoje são meus filhos. Eu vivo por eles. E eu quero sempre proporcionar o melhor para eles. E o dinheiro, ele te abre portas, né? Porque ninguém... Ah, mas espera aí, ele vendeu, mas como é que ele tá? Hoje, graças a Deus, eu tô bem. Por quê? Resultado da venda. Porque eu vejo assim, eu tenho autoridade em falar em venda. Porque eu vendi. Você tem autoridade de falar em network. Por que você é escutado para falar de network? Porque você vive isso. Quantas conexões? O poder do network é a própria prova do... É a própria prova disso. O de venda. Quando eu falo de vida real, venda real, é aquilo. É os meus problemas. Você sabe, e falando isso aqui, eu fui um dos caras que mais fracassei na minha vida. Eu fui um dos caras que mais recebi não na minha vida. Na vida. As pessoas, mas para ele é fácil. Fácil? Vamos contar um dia a nossa história? Vamos fazer um podcast só dos nossos fracassos? Me chamaram de louco, maluco, até gogoboy falaram hoje que eu fui lá em Portugal. Então, mas por quê? Porque as pessoas, e a gente até falando sobre isso hoje, né? Tá no meu livro esse livro, as pessoas, elas não conseguem assimilar aonde você tá. Elas falam assim, puxa, né? A gente falou sobre isso hoje, nós dois. As pessoas veem um Bruno Avelar, cara, mas esse cara não pode estar onde ele tá. Cara, a gente fretando jato, né? O Poder Network fretou jato. Cara, a estrutura que eu vou te falar. Teve momentos que eu me sentia o YouTube, cara. Porque estrutura, pô, gente profissional, tal. Eu até, poxa, isso tudo é pra mim. Cara, organização. Ou seja, você usou toda a tua experiência do passado de vida e colocou no projeto da sua vida. Então, as pessoas, elas têm que entender uma coisa. Nada é fácil, mas tudo é merecimento. Thiago Brunet fala algo muito forte que é: as pessoas falam do teu passado porque não conseguem lidar com o teu presente. Exatamente. Frase do Thiago Brunet. E é normal, Bruno, você acha que as pessoas, tem pessoas que vão olhar para você, puxa, mas espera aí, ele usa colete e boné. Ele não... Cara, a gente tem que escutar o cara que usa terno e gravata? Não tem. Você tem que escutar o cara que usa colete e boné, tem que usar, desde que o cara te fale com autoridade. Então é o seguinte, a gente tem que estar alinhado. Eu falo de venda porque eu respiro venda. Eu sou apaixonado por venda. A minha vida, a venda me trouxe até aqui. Eu me vendi no sentido assim, eu me coloquei em situações. Então, eu tenho autoridade de falar de venda. Eu não sou um cara que eu vou te ensinar aqui, mas eu nunca vendi. Né? Não. Eu vou falar e vou compartilhar com você e tal. É que nem você fala de network, mas fala com autoridade. Quantas conexões? Eu vivo isso, não vivo você vive isso, ó. Vamos dar um exemplo meu. Eu não queria me conectar com o Paulo Vieira. Hoje eu tenho o WhatsApp do Paulo Vieira. O Thiago Brunet, hoje nós somos amigos. Cacá Diniz, ideia, todo o mundo Cacá, virou amigo de todo mundo. Né? Ou seja, e é uma coisa sua. É natural. Quando você foi gravar lá o seu YouTube, lá o vídeo lá com o César Menotti Fabiano. Cezinha. Ô Malaquias, queria terminar esse podcast fazendo uma pergunta, talvez
a mais forte de todas. Ah, vem. Pra gente terminar assim, chave de ouro. Você tá cavando uma oportunidade ou não? Vem casamento por aí, vai ficar solteiro, vai casar, vai... Sabe, Bruno, uma coisa que eu quero deixar muito claro. Eu sou um cara que defendo a família. Eu nunca imaginei viver o que eu estou vivendo hoje. Eu, literalmente separado, né? A minha vida inteira, eu fui um cara obcecado pela família. E de uma hora para outra, a minha vida virou. O que era impossível aconteceu na minha vida. E graças a Deus, por eu estar rodeado de pessoas com sabedoria e Deus, eu consegui sair dessa situação. Infelizmente, o meu maior medo se tornou realidade, que foi a separação. O meu maior medo. Isso é muito difícil falar, porque eu saía aos 4 cantos falando a importância, que a minha maior riqueza era a minha família. E daí talvez fui tirado aquilo. Sim. Mas eu tive uma lição. Tive uma lição que quando a gente está rodeado de pessoas temente a Deus, se você tem uma relação com Deus, o teu pior pesadelo, ele pode se tornar no futuro e vai me tornar no futuro o meu maior testemunho. Então hoje o Malaquias, no meu currículo de vida, uma coisa que eu nunca esperava ter, é eu separado. Mas hoje eu sei lidar com isso, porque eu tive a ajuda de amigos que me mostraram. Eu fiz de tudo para salvar meu casamento. Tudo. E eu ainda continuo acreditando que a família, né? Hoje a minha família são meus 4 filhos, né? Mas que a família é algo abençoado por Deus. E eu acredito, você pode guardar hoje, a gente está em 2022. Talvez eu olhando aqui, talvez 2024, ou 25 e 26, eu tenho certeza que eu vou ter uma família novamente. Em que Amém. sentido? Uma esposa que ame meus filhos, principalmente, e se ela tiver filhos também, que eu possa amar, e que a gente possa construir aquilo que Deus permitiu acontecer. Então, para mim é muito difícil falar disso, mas hoje eu falo, amigo, foi a maior lição da minha vida. E uma coisa que eu aprendi, eu nunca falo mais nunca, porque o que a gente tem certeza hoje, amanhã não passa de uma história. Amém. Irmão, obrigado pelo ter aceitado esse convite. A nossa conversa aqui foi muito real. Cara, Muito real. Você abriu o coração, você entregou de verdade. Desculpa aí pegar numas feridas. não, Mas, as feridas fazem a gente mais forte. Tinha que ter coisas reais, né? Porque você fala de vida real, venda real. E só teve... Só alegrias? Só teve histórias reais. E, cara, quando tu escrever teu livro, lá na última página, não cometa o erro que eu cometi. Coloca o Pix lá. Porque é tanta desgraça na vida da gente. As que no pessoas, final, cara, se tiver o Pix, eles mandam o não, Pix. cada um fica com pena. Eu, quando eu vi seu livro, o que mais me conectou no seu livro foi as histórias reais. As figurinhas. Você não viu quantas pessoas... As figurinhas, cara. E eu tenho cada foto. Sabe, assim como você. Por isso que a gente se dá tão bem, meu irmão. A gente fala que a gente é o Bebeto e o Romário. Porque a gente sofreu demais. Mas porque hoje a internet, ela vende algo perfeito, né? Eu vivi uma vida que na minha cabeça era... Eu tava voo cruzeiro,
falava que nunca ia morar em São Paulo, hoje estou em São Paulo. Você lembra que a gente, 2 anos atrás, Cara, eu falei, Malaquias, vamos pegar, alugar um apartamento dividir aqui um em São apartamento em São Paulo? Aí eu venho venho pra cá, você vem pra cá de vez em quando. Eu falei, a gente você é doido. alterando, você é doido, Eu fazendo nunca. uma casa em Uberlândia. Você falou, nunca vou morar em Mas São Paulo. jamais, eu falei isso. Nunca vou morar aqui em São Nunca Paulo. vou morar em São Paulo. Onde você tá morando hoje? São Paulo. Alphaville. Alphaville. Irmão, Tamo junto sempre. obrigado. Obrigado a você pela oportunidade, quero te honrar aqui, agradecer. Conta comigo. Realmente, você é real, cara. E que você continue aquelas palavras que o André Valadão falou o seguinte. Continue no seu propósito. Porque hoje eu entendo aquela ligação que você fez pra mim do nada. Eu entendo as mensagens que eu mandei pra algumas pessoas do nada. Eu não sei por que estou mandando essa mensagem pra você. Mas hoje eu entendo que Deus tem um propósito na minha vida. Amém. E um dos propósitos é eu estar participando desse projeto lindo que Deus tocou teu coração. Obrigado. Quero te honrar e agradecer. E não me tira do banner. É porque só entra gente boa. Eu aqui, ó, vou fazer um desabafo. Eu fui convidado por regime de cota. Ele só tem nome top. Não, temos que trazer um mais simplesinho, uma laca. Tô Nós aqui. somos os improváveis, né? Os improváveis. Obrigado. A gente tinha tudo pra ser o motorista e o cobrador de ônibus. É isso, tinha. Mas Deus teve piedade de nós. Rapaz, nosso biotipo é até esse, né, cara? Olha, você trabalhando em motorista, eu cobrando aqui. Exatamente. Mas, pessoal, então isso serve de exemplo seguinte. Quantas pessoas duvidaram ou olharam pro Bruno Avelar, olharam pra mim e falaram, esse cara não vai chegar. Cara, e hoje a gente tá nos Estados Unidos, mamãe. Tivemos resiliência, fomos persistentes, acreditamos. E fomos automotivadores de nós mesmos. Não, só com o toco da espada a gente nunca desistiu. Nunca. E aprendemos com as coisas, né? É isso aí. E continuamos aprendendo, né? E vamos aprender sempre. Obrigado pela oportunidade. Vendedor para vendedor, tamo junto. Poder do Network, Cast. O Malaquias chegou, o vendedor chegou, viu, filho? Para você que não segue o Malaquias, segue lá, Marquinhos Malaquias, o Instagram dele. História sensacional. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Tchau, obrigado!